Estão conseguindo visualizar já, gente? Estão visualizando? Sim. Sim. Beleza. Aí, estão conseguindo ver? Mas só fica carregando. Tá carregando só, Gabi? E agora? Tá tranquilo, professor. Louco de beleza, hein? Agora foi. Então tá. Deixa eu voltar onde nós estávamos lá. Tá. Aqui, gente, seguinte. Nós vamos falar só um pouquinho rápido aqui sobre a parte de atrito. Lembra que eu falei para vocês a questão, no caso, dos rolamentos? Tá? Por que o pessoal tirou as buchas e passaram a ser todos os rolamentos? Que aí a gente consegue, no caso, diminuir, no caso, o atrito. E isso facilita para a gente trabalhar com velocidades e rotações maiores dentro da caixa de mudança. Também, tá? Então, a gente tem aqui mancais planos de atrito, no caso, escorregamento, que são as buchas, e os mancais planos de atrito com rolamento. Então, é diferente, no caso, a forma, no caso, de que a gente está tendo de atrito e, logicamente, facilita a parte rotacional, no caso do conjunto, tá? Aqui são alguns exemplos, a gente vai ter o mais comum é 3 modelos de rolamentos que a gente tem, no caso, para estar utilizando nesse sistema. São os rolamentos, no caso, radiais, axiais e oblíquos. Então, a gente tem aqui, reduz atrito, suporta cargas e guiar partes móveis. Então, quando eu tenho um eixo, ou, no caso, um mancal rotativo, ele está ali, que tem essa função de guiar, no caso, para facilitar aqui o deslocamento. A gente tem aqui um comparativo, só para vocês verem aqui, vantagens e desvantagens, por exemplo, tá? Então, eu tenho aqui o rolamento, a vantagem dele, menor atrito, logicamente, aquecimento, menor aquecimento, na verdade, maior sensibilidade a impactos, então a gente tem a bucha, ela deforma com maior facilidade, baixa exigência de lubrificação, então lubrifica mais fácil, já a bucha eu tenho um custo maior para, no caso, fabricação e lubrificação, fácil reposição, rolamento, que a gente já compra ele pronto e só colocar, verificando as dimensões, no caso que a gente tem, que é diâmetro interno, diâmetro externo e a largura, a espessura, no caso do rolamento, tá? Não gera desgaste no eixo do mancal, só vai, no caso, gerar desgaste no eixo do mancal se, por exemplo, eu tiver com folga ou na carcaça ou na parte interna. No caso, o nosso eixo ou a nossa carcaça, no caso, esteja com folga. Pequenas variações de folga durante a vida útil, mas aqui é o seguinte, se acontecer do rolamento ficar ruim, é aquilo que eu falei para vocês, desalinha e começa a fazer o quê? Ruído e danificar o rolamento com facilidade. Aí tem aqui tolerâncias pequenas na carcaça e alojamento do eixo, não suporta cargas elevadas como os mancais de deslizamento e ocupa maior espaço radial, no caso, em relação a um rolamento, as buchas, tá? Professor, licença. Oi. Desculpa te cortar, eu acho que o pessoal tá caindo aqui. Tava vendo a Gabriele Maroc caiu, eu acho que o pessoal tá caindo. Tem... Quer que eu pergunte lá no grupo? 5. Deixa eu já vejo aqui. Tranquilo, então.
Eles entrando aqui, eu já libero, o Bruno. Tranquilo então, professor. A Gabi aqui disse que está com problema, ela acabou de falar comigo aqui. Se ele for um rolamento, no caso aberto, ele vai ser lubrificação por óleo. E no caso aqui, a gente tem um rolamento que está mostrando todas as partes deles. Tá? O que vai diferenciar um do outro, gente? Principalmente aqui a questão dos elementos rolantes. Pode ser esfera, um rolo, uma agulha, um rolo cônico, aí depende do que vocês estão, que vocês têm aí, tá? A função do separador está aqui, ó. Ele guia e evita, no caso, o contato, por exemplo, entre um rolete e o outro, ou um elemento rodante lá, que é o rolante um em relação ao outro. Então, tá? E também permite o espaço para ter lubrificação entre, no caso, as peças. Aqui, como eu já havia falado para vocês, a gente tem aqui os elementos rolantes aqui. Tem esfera, rolo esférico simétrico, rolo esférico assimétrico, rolo cilíndrico, agulha e rolo cônico. Eu queria que vocês só prestassem atenção no seguinte: os mais comuns que nós vamos encontrar nos automóveis ou nos caminhões é o de esfera, o de agulha e o rolo cilíndrico, o rolo cônico. Esses outros modelos que vocês estão vendo aqui, tá? O esférico simétrico aqui e o esférico assimétrico, esses são autocompensadores, gente. Então, se eu colocar, por exemplo, isso aqui num eixo e ele ficar muito flambar, ou ele, no caso, ficar vibrando, eu tenho aí uma condição que, na verdade, ele vai estar melhorando. No caso disso daí, porque ele tira essa flambagem por causa do movimento que ele faz. Em alguns casos, eu vou usar também esse rolamento cilíndrico, onde que não tem, no caso, tem uma lubrificação mais eficiente, porque quando a gente tem o de esfera, ele lubrifica mais fácil, tá? Aqui, eu já havia falado para vocês, o que é carga radial? Ele está mostrando, no caso aqui, a flecha, aonde a carga é aplicada. Então, ele é perpendicular ao eixo. Então, o que acontece?
peso, a carga vem sempre em cima do rolamento aqui. Então, ele vai só girar, ele vai ter uma interferência na parte interna e uma interferência na parte externa, tá? E o eixo rotativo que a gente vai estar vendo aqui no caso do conjunto, beleza? Aí, nós temos aqui a carga axial. O que é uma carga axial? Vamos pensar assim, é como se eu estivesse empurrando, por exemplo, o pedal de embreagem. O pedal de embreagem, quando eu acionar ele, vai ter um rolamento que vai empurrar, no caso, o conjunto de embreagem. E esse rolamento ele tem que ser axial. Ele não pode ser um rolamento radial, tá? Porque senão ele não faz a função. Que na hora que vocês apertarem, ele vai o quê? Rodar junto com o conjunto, tá? E quando ele for, no caso ali, radial, ele não faz essa função, tá? E aí a gente tem um caso aqui que faz a função dos dois, que seria esse aqui que é o combinado, ou, no caso, o oblíquo. Ele tem a função para ter esforço, no caso, paralelo, quanto perpendicular. Então, aqui, a maioria das vezes, aqui está aparecendo no desenho aqui um rolamento com esfera, mas a maioria das vezes a gente tem um rolamento aqui que ele é cônico, tá? Daí facilita, no caso, trabalhar dessa forma, tendo, no caso, a função tanto radial quanto axial. A gente tem que pensar assim, vocês confeccionam lá, ou fabricam lá, ou montam os caminhões. Eu tenho lá, por exemplo, o eixo traseiro. Quando eu coloco, por exemplo, sei lá, na carroceria do caminhão lá, 74 mil quilos, tá? Quando eu conduzo ou ando com esse veículo, ele vai ter esforços que, no caso, é a carga propriamente dita em cima do eixo. E quando ele faz curva para a direita ou para a esquerda, o que acontece? Esses esforços, eles têm, no caso para dentro e para fora, tá? A vantagem de eu usar, no caso, um rolamento desse oblíquo é o quê? É eu trabalhar com pré-carga. O que é pré-carga? Nem muito folgado e nem muito preso. Então, na hora que a gente for montar um conjunto desse, ele tem que trabalhar, no caso, com pré-carga. O que é pré-carga? Eu vou determinar que quando, por exemplo, eu aquecer ele vai trabalhar na posição correta. E quando ele estiver, no caso, por exemplo, já andando, ele vai manter uma folga que vai ser, no caso de lubrificação do conjunto também, tá? O que eu ganho com isso? Eu ganho vida útil, tá? O exemplo disso aí a gente pode falar para vocês. Eu vou tracionar a roda. O caminhão, ele passa o torque para o pneu começa a tracionar e começa a dar o deslocamento. Quando eu faço uma curva, eu tenho a ação da força centrífuga jogar para a direita ou jogar para a esquerda, depende, no caso, o modelo que eu tenho lá. Então, quando eu faço essa regulagem ali, ó, o que acontece? Eu tiro todas essas folgas e eu vou ter, no caso, uma maior utilização possível, no caso, desse conjunto, tá? Então, na hora da montagem lá, que o pessoal vai encaixar, por exemplo, eu não sei, acho que de vocês já vem o cubo pronto lá, montado no conjunto, mas quando você vai montar o conjunto do cubo, ali, por exemplo, das rodas, ele tem que trabalhar com a pré-carga. Eu acredito, por exemplo, que para vocês já vem, no caso do sistemista, que é o fornecedor lá, por exemplo, da montadora, o eixo já vem, no caso, pré-ajustado. O que vocês fazem? Vocês montam o eixo em cima do chassi e depois só colocam as rodas. Então, quer dizer que essa pré-regulagem já vem feita, tá? Mas, por ocasião de uma manutenção, tanto nesse sistema, ou na caixa de mudança, ou no diferencial, na hora que eu for fazer a montagem disso daí, eu tenho que, no caso, fazer essa pré-carga. Então, eu vou usar aí de alguns artifícios as ferramentas adequadas, os instrumentos, no caso de medição, para estar utilizando e fazendo isso daí, tá? Aqui, para vocês entenderem mais fácil, tem os desenhos deles aqui, ó, rolamento de esferas. Esse cara aqui é usado muito dentro de caixa de mudança. Os rolamentos de roletes, no caso aqui,
e agulhas, que o pessoal fala aqui, que na verdade são todos eles parecidos. Então, de esfera, roletes e agulha, é tudo nesse formato. E se a gente pegar aqui e falar para vocês assim, eu tenho um rolamento de esfera, ele pode ser com um conjunto de esfera só, pode ser com 2, com 3, aí depende. Nesse caso aqui, que tem 2, ele é um rolamento autocompensador, tá? Porque ele pode trabalhar em diversos sentidos dentro do eixo, ou tirar a flambagem, alguma coisa assim, a vibração, alguma coisa. E o rolamento cônico, que eu falei bastante aqui para vocês, que é usado nas caixas e usado nos diferenciais e cubos de rodas. Então, esse cara aqui eu trabalho com carga perpendicular ou carga, no caso, também perpendicular. Tá? Então, a gente tem que ficar ligado em relação a isso daí para não ter problema em relação a isso daí. Tá? Aqui é um modelo diferente, que vocês estão vendo aqui, é um rolamento do caso de batente, que eles chamam aqui. Ó. Esse rolamento de batente também é usado em algumas caixas, que ele só suporta a carga, no caso, paralela. Então, eu posso pôr o peso todo em cima, no caso dessa pista de rolamento aqui, ela vai trabalhar em cima dos rolamentos e vai, no caso, fazer. Ele pode ser um rolamento de alta rotação ou não. Um local que usam muito esse tipo de rolamento aqui é nas colunas de suspensão dos veículos leves. Então, o pessoal fala assim, ó, eu tenho a coluna de suspensão dianteira, que é direcional. O que ele tem lá? Ele vai ter uma carga, por exemplo, desse rolamento, tá? Então, o peso inteirinho do carro fica em cima desse rolamento. Só que ele não gira dentro, ele só vai fazer, vira para a direita e vira para a esquerda. Tem que ter uma angulação de giro muito baixa, tá? E ele pode ser, por exemplo, igual vocês estão vendo aqui, de esfera, no caso aqui, de rolo cônico, pode ser, por exemplo, de rolo, só de rolo, aí depende, no caso, do modelo que a gente está trabalhando, tá? E aqui fala em desgaste, fadiga, falhas mecânicas e falhas de montagem. Desgaste, tá? Falta de lubrificação ou excesso, por exemplo, de peso. Para a área que vocês estão trabalhando, que é, por exemplo, veículos pesados de transporte, tem uma saturação muito grande, por exemplo, de rolamento de cubo de roda. Por quê? O camarada, o caminhão é para trabalhar com, vamos lá, 50 mil quilos. Ele vai lá e coloca um excesso de carga de mais 25 mil quilos. Daria 50%, no caso, a mais em cima do que é o preconizado. Tá? Ou, se é para 74 mil, ele põe lá 80, 90 mil quilos. Consequentemente, isso aqui vai ter um recalque, gente. Esse recalque, o que vai acontecer? Vai começar a desgastar esses rolamentos e marcar. Tá? Com o tempo, o que vai acontecer? Vai, no caso, danificar. Tá? E aí, eu, no caso, vou ter uma deterioração desse material e ele começa a fazer o quê? Que todo mundo fala, rolamento tá roncando. Alguém já viu falar disso? O que é um rolamento roncar? Pior que nunca ouvi falar, senhor. Não? Mas alguém, Vitor, João Vitor, José Vitor? Já ouvi falar, professor. Já ouviu falar? Não é... João Paulo, já viu falar também? Não, eu não. Não? Então, gente, ó, na verdade, é uma característica, por exemplo, quando ele está perfeito lá dentro do sistema, ele gira, não tem interferência, não tem ruído, porque a lubrificação, ele trabalha sem, no caso, dificuldade. Tá? A partir do momento que eu tenho, por exemplo, um desgaste acentuado ou um remarque, no caso aqui, que vai tirando esse material da parte interna, o que acontece? A ressonância que ele começa a gerar é como se estivesse, por exemplo, fazendo um barulho lá. E aí o que o cara vai falar assim, em vez de ele falar que está fazendo um ruído, alguma coisa, ele vai falar, está roncando o rolamento. Só que a gente tem que ficar ligado aí, gente, que a gente tem dois tipos de ronca, por exemplo, a gente fala que está fazendo ruído, no caso que não é o normal. Eu posso ter um rolamento danificado, igual a gente está falando aqui, que geralmente ele se propaga ou ele dá esse ruído quando eu estou em alta rotação, em baixas rotações ele não faz, e eu posso ter, no caso, um pneu
no caso, desgastado, que a gente fala que é escamado. Ele tem uma característica, por exemplo, de escama de peixe. Então, ele começa progressivo e aumentando os tamanhos. E o que acontece? Esse, sim, ele faz ruído tanto em baixa quanto em alta. Para quem trabalha com veículo de performance, por exemplo, um carro de corrida, alguma coisa, um carro normal desses que a gente anda, vocês vão ver que, por exemplo, o que acontece, gente? Ele, na hora que vocês têm um pneu desse torto, ele vai começar a roncar desde a baixa rotação até a alta rotação. Isso é uma característica de pneu. Agora, se ele fizer, no caso, tiver, no caso, inconveniente, vocês vão ter problema, no caso, em relação a isso, tá? Eu preciso fazer o que? A substituição do pneu e para evitar esse problema, tá ok? Deixa eu só responder o negócio que já retornamos, gente. Tem um cara que está com um problema aqui. Só dando continuidade aí, gente, ó. Aqui ele mostra, por exemplo, o que aconteceu com o material. Vocês estão vendo que ele tirou o material, aquela parte que era polida, no caso, acabou saindo. Então, pode ser por oxidação, desgaste por patinação, desgaste por vinilamento, que é na verdade, um recalque que a gente tem no material e vai tirando, tá? Aqui, mais algumas coisas que a gente estava falando em patinação, desalinhamento, ovalização, conificação do alojamento. Então, algumas coisas assim, por causa que eu dou uma sobrecarga, ou no caso, um peso exagero que a gente está dando, no caso, no conjunto, tá? Falhas mecânicas, mineramento, goivagem, queima por corrente elétrica. Esse queima por corrente elétrica, gente, é um negócio assim... O brinelamento, por exemplo, é porque ele vai perder, por exemplo, material, tá? Ele dá em função de, por exemplo, e o goivagem também é a mesma coisa, de sobrecarga que eu estou dando no sistema. Então, aquela parte tratada que eu dei, no caso do rolamento, ele vai acabar se deteriorando, tá? E aí, para cada tipo de deformação que ele tem lá, ou ele fala que é brinelamento ou goivagem. Queima por corrente elétrica, por exemplo, o cara vai usar a solda elétrica para, no caso, fazer alguma coisa no chassi do caminhão, tá? Então, se ele deixar muito próximo, por exemplo, do rolamento, ele vai, no caso, ter uma queima, vai começar a soldar esses rolamentos aqui e vai marcar tudo lá dentro. Rachaduras, geralmente é porque ele está com sobrecarga, no caso, ou na hora da montagem o cara bateu com uma ferramenta que não é adequada. Fraturas, arrancar pedaços, né? E engripamento, no caso, é falta de lubrificação. Tá? Cuidados, tá? A gente tem que verificar as dimensões do eixo se estão corretas, utilizar lubrificante recomendado pelo fabricante, geralmente o óleo, no caso, do próprio, no caso, sistema de transmissão, ou do diferencial, ou se for a graxa, no caso do ciclo de roda.
Remover rebarbas, que na verdade é material que fica dentro lá e se ele entrar em contato com o rolamento vai danificar. E em caso de reutilização, limpar e lubrificar imediatamente para evitar, no caso, oxidação. Isso quer dizer o quê? Alguém já viu falar aí que o cara tem ácido úrico na mão, por exemplo? Tá? Esse ácido úrico, gente, ele vai atacar, no caso, esse material. Se ele deixar sem lubrificação, de um dia para o outro, você enferruja. Tá? Então, um ataque, no caso, por ele ter, no caso, essa concentração muito grande de ácido úrico na mão, acontece isso. Ou se você deixar exposto, por exemplo, na água, alguma coisa assim, também vai acontecer isso daí, tá? E na montagem, evitar ter estopas ou panos, algumas coisas assim que, no caso, possa gerar resíduo e ficar no meio dos rolamentos. Tá? E evitar trabalhar em ambientes com pó e umidade. Tá? O pó, ele é abrasivo, que na verdade ele tem sílica, e a sílica ele funciona como um abrasivo. E vai acontecer do quê? Desgastar os rolamentos. Aqui, só para vocês terem uma ideia, o que o cara está fazendo? Ele está pegando a prensa aqui, ó, e empurrando na parte externa em cima de um eixo. Então, na hora que eu for fixar pela parte interna do rolamento, eu tenho que, no caso, pressionar ou acionar, no caso, a ferramenta com a parte interna do rolamento, tá? Esse seria o correto. Ali, um processo, no caso, ao contrário, quando ele fixa pela parte externa, o que ele fez? Se ele acionar por dentro, ele vai estar danificando a peça. Então, ele tem que acionar pela parte externa do rolamento. Então, isso é uma coisa que tem que ficar na cabeça de vocês. Na hora que for utilizar lá para montar alguma coisa, então, o posicionamento onde você vai ter resistência, lá que é onde você vai ter que estar usando a ferramenta de impacto, ou a hidráulica, ou pneumática, alguma coisa assim. Então, tomem cuidado com isso daí, porque senão eu vou estar danificando a peça. Tá? E outra coisa, para os caminhões ou veículos novos que estão vindo aí, principalmente os automóveis, eles estão trabalhando com alguns rolamentos que tem E-Coder. O que é um E-Coder? E-Coder, na verdade, é um sistema que a própria capa do rolamento já é um condutor de energia elétrica. Então, ele vai gerar um pulso para falar para vocês se a rotação, no caso, qual que é a rotação da roda, para estar atuando no sistema de freio ABS. Tá? Em alguns casos, eu também pego, no caso, para ver a velocidade do veículo. Então, esse E-Coder é colocado no sistema de selamento do rolamento. Então, prestem atenção nisso. Ou no retentor, dependendo a função, ou se a gente não tiver diretamente, no caso, do rolamento. Tá? Nos automóveis, vocês vão encontrar que está no selo do rolamento. Em alguns caminhões, eles vão estar isso aí no retentor que fixa lá ou veda a graxa de óleo. E-Coder. Aqui, gente, mais uma coisa aqui, só para vocês verem aqui, as ferramentas aqui não é adequado vocês usarem, por exemplo, marreta, aqui do jeito que estão usando, e para tirar ele também não é adequado você usar, no caso, uma ferramenta aqui que seja, por exemplo, uma chave de fenda, uma alavanca, alguma coisa. Todos esses processos aqui estão errados, tá? Então, para cada, no caso, utilização, vocês vão ter ali, na verdade,